Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Colorado e neste vídeo eu quero falar sobre a tentativa e a insistência do Inter em Matias Rojas, meia paraguaio do Racing de Avejaneda, fez um golaço neste meio de semana na Copa Libertadores e é o alvo do Inter para julho, assim como outros jogadores, caso de Ener Valencia, que tem pré-contrato assinado, e o Gustavo Campanharo, na sua coletiva de apresentação, deixou escapar que ele também é assunto dentro do vestiário colorado. E também, gente, uma declaração bombástica de Eduardo Cudê, técnico do Atlético Mineiro, que revela os motivos da sua saída do Internacional 3 anos depois. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo quero começar falando justamente sobre a tentativa do Inter em contratar Matias Rojas. E aqui eu já começo dizendo para vocês, não é uma tentativa fácil, mas existe um plano do Internacional para assinar pré-contrato com este jogador. Isso já foi noticiado por outros colegas, acho que inicialmente o próprio Luiz Carlos Rex da Rádio Grenal acabou falando sobre isso, e o Inter tenta de fato contratar esse jogador. O Botafogo fez uma oferta milionária para contratar ele num contrato que tinha ali, né, metas, luvas, né, o salário era bem alto, e ele estuda algumas ofertas. Inclusive, a informação que vem da Argentina é que ontem ele teve uma reunião com a diretoria do Racing para tentar renovar o contrato e esta reunião terminou aparentemente sem acordo. O Inter está de olho nessa situação porque entende que ele é uma possibilidade importante no mercado de reposição para uma eventual venda do Maurício e um possível também substituto ou um cara para revezar com o Alan Patrick. Além, claro, de ser um jogador de extrema qualidade e raro no mercado, né? Um meia paraguaio, camisa 10, né? Daqueles que lembram os bons momentos de bons jogadores do Internacional, né? Que tratam bem a bola, articuladores, né? Que tem bom chute de média distância. Bom, não preciso nem falar nada, né? Se você não acompanhou ainda o gol que o Matias Rojas fez neste meio de semana, na vitória do clube argentino contra o Nublense do Chile, na estreia da fase de grupos da Libertadores, tire um minutinho para ver esse gol. Um gol de antes do meio campo, aquele famoso gol que o Pelé não fez, o Matias Rojas acabou fazendo. Há uma tentativa do Inter de trazer esse jogador, né, como vocês sabem, a janela está fechada neste momento, mesmo que se chegue a um acordo com o Meia, seria para a metade do ano, a partir de 3 de julho, quando reabre a janela internacional aqui no futebol brasileiro. Além, né, claro, do Matias Rojas, né, o Inter tenta alguns outros jogadores, isso não é novidade para ninguém. O Ener Valencia tem um pré-contrato já assinado com o Internacional, chega a partir da metade do ano e daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogador. E tenta ainda, claro, o Gustavo Cuéllar. Eu sei que esse assunto tá meio repetitivo, né? O Inter trouxe o Campanharo agora, né, para ser o camisa 5, tem o Gabriel voltando de lesão, mas o Inter ainda não desistiu do volante colombiano. Aliás, o Al Hilal vai ter, né, o fim do transfer ban na próxima janela e já faz movimentos, né, tá tentando a contratação do Lionel Messi, do Sérgio Ramos, né, os árabes gostam, né, de toda a pompa, então alguns jogadores vão acabar sobrando e o Cuéllar já sinalizou de forma positiva para uma possibilidade de vir ao Internacional, né, já avisou que tem chance, né, que topa o salário oferecido e o Inter vai tentar negociar a chegada deste atleta. E junto com ele, claro, Ener Valencia. Então o trio que o Inter gostaria, Rojas, o Ener Valencia e o Cuéllar. São 3 nomes que o Inter gostaria para a metade do ano para encorpar, de fato, né, esse time titular do Internacional. Para essa janela de agora, né, onde a gente está vendo as contratações um pouco mais a nível de grupo, Jean Dias, o Gabriel Barros e o propriamente o Gustavo Campanharo, o Inter ainda queria mais um nome, um meia, que era o do Agustín Martegani, só que ele teve uma lesão séria de tornozelo, chegou em Buenos Aires de cadeira de rodas, com uma suspeita de fratura no tornozelo, na vitória do São Lourenço contra o Estudiantes de Mérida na Venezuela pela Copa Sul-Americana. Então, esta lesão pode fazer com que o Inter desista, né, do Martegani neste momento, afinal o Inter precisa de um cara para agora, né? O Martegani está na lista de boa-fé do Inter na Conmebol, mas aparentemente esse a gente pode começar a descartar justamente pelo prazo que ele vai precisar para recuperar e tudo isso que envolve, né, uma possível transferência dele para o Internacional.
Então, o Inter começa a pensar em outros nomes, o Martegani está cada vez mais distante do Beira-Rio. Campanharo ontem foi apresentado pelo Inter e estou falando sobre os gols do Rojas, né? Depois que você vê esse vídeo aqui, eu sugiro que você também escute a entrevista do Gustavo Campanharo. E até comentava com uma das pessoas, né, que acompanhou a coletiva mais de perto. Às vezes a gente esquece, né, no meio do futebol, o tamanho do clube que a gente torce, o ambiente que a gente está inserido, e o Campanharo parece que resgatou isso um pouco, né? Ele tem a plena noção do que é o Inter, né, do que é a camisa colorada, do que é o Beira-Rio, do que é o Esporte Clube Internacional. Ele passou a coletiva toda com a voz embargada de emoção, de entender que chegou ao Inter, que era a chance da sua carreira, que talvez seja o maior clube em que ele está atuando nos seus 31 anos de idade, e está muito feliz de jogar no clube do coração. Se isso vai ser suficiente para que ele seja o melhor camisa 5 possível para o Inter, não sei. Mas eu confio no discurso dele, né, de que tá feliz, tá empolgado, que não vai faltar entrega. Ele era um dos líderes lá do Kayserispor, então imagino que traga consigo também um poder de liderança importante. E tudo isso, né, claro, a gente vai poder ver dentro de campo. Ele já está apto para jogar, pode ser que estreie na terça-feira contra o CSA pela Copa do Brasil, vai depender muito do Mano Menezes. Só que o Campanharo deu uma escorregada, né, na entrevista coletiva. Ele foi perguntado pelo Bruno Ravazoli, repórter do Globo Esporte, sobre os jogadores que vieram da Turquia. Afinal, o Inter contratou o Luiz Adriano, contratou o Pedro Henrique, o próprio Campanharo, e tem um acerto com o Ener Valencia. Ele diz o seguinte, na real, ele diz, fala Campanharo. Se Deus quiser, né, porque é um grande jogador, tive alguns jogos contra ele também, é um jogador de muita qualidade. Até estava comentando aqui com o pessoal que tive algum lance com ele que eu dei uma chegada um pouco mais forte nele, a gente acabou se estranhando um pouco dentro de campo, e aí quando a bola saiu a gente acabou se cumprimentando, e coisa de partida, mas é um grande jogador, é um jogador que se vier vai vir para agregar, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente aí, espero que venha. Tirem as conclusões de vocês, tá? Mas o Ener Valencia, por algum motivo, é assunto no vestiário do Internacional. Mas ele não tem nenhum acerto, o Fenerbahçe quer renovar, enfim, vocês tirem as conclusões de vocês. Eu quero ouvir, melhor dizendo, ler as conclusões de vocês aqui nos comentários. Mais ágil antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles, o link está na descrição do vídeo. Passa o teu feriado de Páscoa aí numa boa, sem problema financeiro, com a Mais Ágil, combinado? Então, muita gente já fez aqui, me deu feedback muito bom sobre a Mais Ágil. Espero que você faça também. E deixa teu feedback também, que é sempre muito importante, para que vocês saibam, né, o quanto a Mais Ágil é confiável, né, e é minha parceira aqui no canal. Pra gente fechar, eu quero falar, já falando de KTO um pouquinho também, né, afinal, o Atlético Mineiro perdeu para a equipe do Libertad na estreia da Libertadores, né, mais uma zebra nessa rodada de estreia, o Corinthians venceu, né, 3-0 o Liverpool, então os brasileiros somente Corinthians e Fluminense venceram os seus jogos, tá? Por que eu quero falar do Atlético Mineiro aqui? Porque o Kudê chutou o pau da barraca ontem, né? No melhor estilo Kudê do Internacional, né? Falando em guerra com a diretoria, no grupo curto, né? Aquela coisa que vocês estão acostumados. Eu não traria esse assunto aqui para o canal se eu não considerasse relevante, tá? E aqui eu confesso que eu não vou exercer nenhum tipo de opinião, tá? Dos viúvas do Kudê contra os que odeiam o Kudê. Eu quero trazer o fato, tá? Que é uma entrevista após o jogo, onde ele pela primeira vez em 3 anos fala das razões pelas quais deixou o Internacional. Eu vou pegar nas ipsis literis aqui a frase do Eduardo Kudê, beleza? A frase é a seguinte: nunca dei explicações ao torcedor do Inter e vou aproveitar para falar. A realidade sobre a minha saída é que durante as eleições do clube em 2020, o presidente, Marcelo Medeiros à época, me falou que ele só iria acompanhar a equipe e que não faria nada. Eu só pedi 2 reforços para brigar pelo título, seriam 2 milhões de dólares para brigar pela taça. Era um grupo curto, deixei um time treinado e que brigou até o final. Não poderia cobrar mais dos jogadores porque eles já estavam dando tudo de si.
foi a frase que disse o Kudê, acabando, né, com aquela dúvida de que com quem era a treta na época, se era Rodrigo Caetano, e era um pouquinho também, tá? Isso é uma informação que eu trago para vocês, mesmo que estejam trabalhando juntos agora, pau comeu em 2020 e a treta tá revelada agora entre Kudê e o presidente Marcelo Medeiros. Beleza? Quer deixar um comentário sobre isso? Deixa aqui. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever e dar o teu palpite em kto.com, minha parceira, e que te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito com o cupom COLAR. Feito? A gente se vê. Deixa o like, te inscreve. Fui!